prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Vamos cantar mais um, amém? Depois estaremos passando para a palavra de Deus. 75. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende a tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna, firma tua fé.
Verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão João Cabral. Amém? Convidar então a nossa irmã Eliane Campos Silva para cantar um louvor. Aquele mesmo. Não, isso não. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma mansão, cujas águas nunca cessarão. Amém. Amém. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Amém? Convidar o evangelista Felipe Queiroz para orar. Amém? Para ouvirmos a palavra de Deus. Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus.
Vamos orar aqui para ouvir o João Cabral ministrar mais um estudo. Senhor Deus, eterno Pai, estamos diante de Ti aqui agora, Pai querido, para te pedir em favor do Teu servo, que ele possa vir aqui, Pai querido, com grande ousadia, grande graça, com grande, Papai querido, conhecimento, Pai querido, nos ensinando, nos fazendo crescer conforme a Sua palavra diz. Abençoa, usa Teu servo, que não seja somente ele falando, mas o Seu Espírito Santo fazendo lembrar de cada coisa que ele leu, de cada coisa, Papai querido, que ele estudou, para nos ensinar. Abençoa, Pai querido, de forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Saúde aí a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um estudo aqui da palavra. E hoje vamos, ao invés de estudar as parábolas, né, como nós estamos estudando, vamos estudar aqui uma passagem de Tiago. Essa passagem de Tiago, eu resolvi estudar aqui, porque eu achei muito interessante a mensagem que tem, e é uma mensagem que tem muito a ver com o que atualmente anda se pregando pelas igrejas aqui, inclusive aqui no nosso ministério. E eu acho que a gente precisa muitas vezes acabar não discutindo, mas debatendo determinadas passagens para ver se realmente as interpretações estão sendo corretas. Então eu acho muito importante isso. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com a dor, e a erva e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração.
a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muito bem. Vamos ver então aonde nós podemos aqui ver o que na realidade Deus espera de nós. Primeira coisa, nós temos aqui o quê? Uma exortação às pessoas quando cair em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Então, muitas vezes o que acontece é o seguinte: as pessoas elas têm hoje em dia uma tendência, eu tenho observado isso em várias igrejas e também já escutei algumas pessoas pregando isso aqui na nossa igreja também, que é exatamente aquela doutrina da predestinação, ou chamada também a doutrina da eleição. O que é isso? Doutrina da predestinação. Alguém pode se habilitar a falar o que vocês entendem por isso? Tá. Então é o seguinte, a doutrina da predestinação ou da eleição, ela fala o seguinte: tem pessoas que elas falam exatamente isso. Tem pessoa que foi predestinada a ser salva e outra não. Então, falando isso que você disse, uma nasceu para sofrer e outra nasceu e outra não. Bom, se for assim, eu acho que aí a gente vai perguntar assim a respeito sobre, será que Deus é justo fazer isso? Você já vai... Então, mas todo mundo vai ser salvo? Então a gente tem que pensar duas coisas. Se nem todo mundo sofre, nem todo mundo vai ser salvo, porque não pode ser uma coisa radical e outra não. Então todo mundo a pessoa pode falar assim: olha, esse aqui nasceu para sofrer e esse aqui nasceu para ser salvo. Ah, então Deus não é justo. Aquele que vai sofrer vai achar que Deus não é justo. E aquele que nasceu para ser salvo, o que ele vai achar? Ele vai achar que Deus é, porque ele está salvo. Então eu acho que aí é uma questão de má interpretação da palavra. Por quê? Porque se a pessoa já está salvo, qual é o motivo que ela tem para fazer alguma boa obra? Se ela já vai estar salva mesmo. Qualquer coisa que ela fizer, ela está salva. E aquele que não está salvo, que vai sofrer, por que ele tem motivo para, de repente, praticar o evangelho? Ele vai estar perdido mesmo. Então essa doutrina da eleição, da predestinação, é uma doutrina que ela é muito mal interpretada. Então tem muita gente que ela tem essa concepção de achar assim: olha, eu me converti, sou crente e estou salvo, não importa o que eu fizer. Tem muita gente que pensa dessa forma. E isso está sendo pregado em muita igreja por aí. E eu já ouvi gente pregando aqui. Isso daí, Calvino, que foi um grande teólogo na época de Lutero, ele pregava isso, a predestinação, que é chamado também o quê? A doutrina dos eleitos. Então a pessoa já é eleita antes de nascer, na criação do mundo já foi eleita. E Lutero foi uma pessoa que ele lutava contra isso veementemente. E ele falava que isso não é antibíblico. Essa doutrina é antibíblica, porque Deus, ele é justo. Então como é que você vai ir contra a própria coisa principal que Deus deu para nós? O que foi? Fora o seu amor. Livre-arbítrio. Então, se Deus fala, você vai ser salvo, onde que está o livre-arbítrio da pessoa? Ela pode falar, eu não quero aceitar o evangelho, eu não quero ser salvo. Então, ela não tem livre-arbítrio. Então, essa doutrina da eleição e da predestinação é uma doutrina antibíblica. E aqui nós vemos em Tiago exatamente
uma prova de que essa doutrina é antibíblica. Vamos ver o que fala. Aqui nós estamos falando o quê? Das tribulações, ou seja, a tribulação é para todo mundo. Todo mundo pode passar por tribulação ou não. Necessariamente a pessoa não precisa sofrer. Agora, quando você veio para o mundo, você sabe muito bem que o próprio Jesus disse que você veio aqui, você não veio passar férias, você veio passar por tribulação. Principalmente se você fosse seguir o Evangelho e seguir a Ele. Então vamos ver o que fala aqui que mais. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, se você está aqui, por exemplo, Tiago está nos exortando ao quê? A ter paciência para que o quê? Para que nós sejamos o quê? Perfeitos e completos. Então, se a gente já fosse eleito, a gente não precisava ter paciência, não precisava fazer nada, a gente já está salvo, já ia estar perfeito e completo. Então, isso que eu acho que as palavras de Deus, elas são imutáveis. Então, nós vemos isso que muitas coisas são mal interpretadas. Vamos ver o que mais. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a do mar, que é levada para o vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se a doutrina da eleição, você já recebeu o seu galardão, você está salvo, então essa palavra aqui está errada. Aqui está dizendo, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Agora, como que a gente vai receber de Deus? Como que a gente pode receber as bênçãos de Deus? Exatamente, obedecendo a lei de Deus e agradando a Deus e fazendo a vontade dele. Se a pessoa não fizer a vontade, ele fala, estou salvo mesmo, então para que eu vou obedecer a Deus? Você acha que vai acontecer isso? Isso. Uhum. Exato. É verdade. Porque veja bem, o que acontece é que a doutrina da predestinação, ela leva em consideração o seguinte: o processo de salvação é um processo que dura a vida toda. Então ele é dividido em 4 etapas. Qual é a primeira etapa do processo de salvação? É a conversão. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então esse é o primeiro processo. Depois o que acontece? Você passa a ser o quê? Justificado. O que é ser justificado? É quando Deus, através da intercessão de Jesus, perdoa todos os seus pecados. Então você vai se tornar o quê? Uma nova pessoa. Aí depois começa a terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? É a regeneração. É quando o Espírito Santo passa a habitar o coração da pessoa e a pessoa começa a se transformar. E aí vem a última etapa. Qual que é a última etapa da salvação? É a santificação. A santificação, ela é o quê? Ela é decorrente da transformação do Espírito Santo na vida da pessoa. A transformação, ela ocorre para quê? Para você ser santificado. A gente não viu aqui no outro versículo aqui, ó. Para que sejais perfeitos e completos. Isso é a santificação. Isso aí vai ocorrer quando? Quando que vai ocorrer a santificação? Exatamente. A segunda vinda de Cristo é onde vai se consumar a santificação. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que nós não poderemos ver a Deus e nem entrar na cidade celestial com esse corpo corruptível. Nós somente vamos entrar na glória quando tivermos o corpo glorificado. Então aí vai ser o processo de quê? De santificação.
É porque essa é o seguinte, como eu falei para você, a doutrina da predestinação, ou chama-se também doutrina da eleição, ela é uma chamada doutrina bíblica. O que são as doutrinas bíblicas? São as doutrinas que realmente vêm de Deus e não do homem. Então você tem doutrina bíblica qual? Doutrina da salvação é uma doutrina bíblica. Doutrina do pecado é uma doutrina bíblica. Doutrina do Espírito Santo é uma doutrina bíblica. E a doutrina da eleição também é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque nós já vimos em vários textos que não somos nós que escolhemos servir a Deus, é Deus que nos escolhe antes da criação do mundo. Exato. Então, aí que está a doutrina da eleição. Exatamente. Então, Deus tem um projeto para cada vida. Qual é o projeto de Deus? Não é escolher se esse vai ser salvo ou se esse não vai ser. Ele vai escolher o quê? Que todos aqueles que querem ser salvos vão ter que fazer o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, a doutrina da predestinação, ela é baseada no quê? De que Jesus é o Senhor e o Salvador, Jesus é o Messias, e que somente através dele você será salvo. Essa é a doutrina da eleição. Só que aí as pessoas leem e acabam o quê? Deturpando isso. A doutrina da eleição não é em relação a nós, é em relação à salvação. Quem é a salvação? É Jesus. Então a doutrina da salvação é que somente através dele, por ele, é que nós seremos salvos. Então muitas vezes o que acontece? Você entra no seguinte sentido, Calvino, por exemplo, antes de Calvino, Agostinho de Hipona foi o primeiro que fez essa doutrina da predestinação. Por que ele fez essa doutrina da predestinação? Porque Agostinho, como todo mundo sabe, era um monge agostiniano, ele que fundou, né? Por isso que Lutero era um monge agostiniano, porque quem fundou isso foi Agostinho de Hipona, e ele era o quê? Católico. Você sabe muito bem que os nossos irmãos cristãos católicos, eles têm a seguinte doutrina: morreu, foi para o céu. O cara pode ter sido a pior pessoa no mundo, mas a partir de que morreu, ele automaticamente vai para o céu. É a doutrina do quê? Da salvação eterna. Então, não importa o que você faça, você não vai perder a sua salvação. Isso também é pregado em igreja evangélica também. Essa doutrina não é bíblica. Até nós estávamos conversando outro dia, eu, presbítero José Carlos, essa doutrina, na realidade, é uma maldição. Por quê? Porque vai afastar muita gente da salvação. Porque a pessoa fala, eu me converti, já estou salvo. Ô irmão, você virou crente, está salvo em nome de Jesus. E a pessoa não muda de vida, continua fazendo as mesmas coisas. A única coisa que agora ela fala que é crente. Agora, de resto, continua fazendo igual. Pode até ser que mude uma coisa ou outra, a parte comportamental. A parte comportamental é o seguinte, é para as pessoas verem. O cara fala, esse cara ele era assim, mas agora ele ficou bonzinho. Só que a parte realmente espiritual, quem vê é Deus. Então a pessoa pode mudar o comportamento, mas por dentro ela pode estar continuando a mesma coisa. Simplesmente nós vamos ver aqui nessa palavra uma coisa muito importante. Quer ver? O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. É sobre isso que eu estou falando. Você ser inconstante. Tem pessoa que dentro da igreja, nossa, você fala, né, é uma bênção. Botou o pé para fora, muda totalmente, né? Mas glorifique o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com a dor, tal. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Está vendo? A coroa da vida é prometida para quem? Para aquele que ama Jesus. Aí a pessoa fala, eu venho aqui na igreja e eu amo Jesus. Tá, o que mais?
Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então muitas vezes a pessoa fala, estou passando por essa provação porque Deus está me testando. A palavra diz que Ele não faz isso. Ele não vai testar você numa coisa que Ele sabe que você vai falhar. Ele não tem nenhuma intenção de fazer isso. Ele tem intenção de quê? De tornar você forte para vencer a tentação. Agora, livrar da tentação, Ele não vai fazer isso. Isso aí, como que você vai se livrar da tentação? Como que a gente faz isso? Tendo comunhão com Deus e sabendo quais são as nossas fraquezas. A pessoa, por exemplo, tem fraqueza pelo jogo. Aí ela vai no Jockey Club. A pessoa tem fraqueza pela bebida. Aí ela vai no barzinho. A pessoa tem fraqueza por outro tipo de coisa.